Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Eric Pacheco, Oi, pessoal. Então, vamos para mais um podcast. Prazer estar aqui. Litza Amorim Oi, pessoal, que alegria estar aqui. e Érica Cristina. Oi, gente, vamos que vamos. Você já ouviu falar de Anália Franco? Talvez você conheça alguma rua ou bairro, talvez até uma instituição com esse nome. Mas a mulher Anália Franco, você sabe quem foi? Pois podemos dizer, em 2021, que Anália é uma daquelas figuras impressionantes a quem nem sempre a história fez a devida justiça. Educadora, ativista pelos direitos das mulheres e dos filhos de escravizados, filantropa, enfim, uma lutadora do bem num Brasil ainda mais desigual que o de hoje. Anália Franco, aliás, também era espírita. E para nos ajudar a conhecer melhor esse personagem notável, convidamos a historiadora e professora Samantha Lodge, coautora, junto com Eliane de Cristo, do livro Anália Franco, a Educadora e seu Tempo, pela editora Comênios. Bem-vinda ao Horizonte Espírita, Samantha. Olá, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer imenso passar por aqui no Horizonte Espírita e poder conversar um pouquinho com vocês. Mando minhas saudações também a todos que estão nos ouvindo. O prazer é todo nosso, é uma honra tê-la conosco. E, já que estamos aqui com a mão na massa, vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz quando temos um convidado, né? Antes de entrar no tema. Samantha, como foi que você descobriu Anália Franco? Como é que você chegou a esse tema de pesquisa? Bom, um pouco antes de eu encontrar a Anália Franco, que para mim foi um grande encontro, eu estava buscando, compreender um pouco mais sobre educação. Eu venho da comunicação social, não era a minha área específica, e comecei a estudar principalmente Paulo Freire. Estava convencida que eu iria fazer um trabalho sobre Paulo Freire, e estive em uma apresentação da Dora Encontre sobre pedagogia espírita, e quando ela chegou a falar das suas raízes aqui no Brasil, na época eu conhecia um pouco o Eurípides, mas não conhecia a Anália de fato. Então, quem me despertou para a Anália Franco e me deixou muito surpresa, foi a Dora Encontre. E aí, a partir disso, eu fui ler o livro, Anália, a Grande Dama da Educação Brasileira, e era um livro, foi um trabalho muito importante feito sobre a Anália Franco, mas como eu estava muito ligada já às questões históricas, ainda não tinha feito minha graduação, mas já estava muito ligada a essa parte da pesquisa histórica, eu pensei, será que de fato tudo aquilo que aparece no livro do Eduardo sobre a Anália Franco é real? Porque não havia citações diretas das fontes, Então, eu fiz uma proposta de trabalho dentro da academia. Na época, apresentei esse projeto para a Unicamp e fui aceita para fazer uma pesquisa histórico-biográfica da educadora e ter o contato com essas fontes primárias, para ver se realmente a Anália tinha sido tudo aquilo que eu ouvia falar. E eu digo que eu encontrei uma mulher ainda maior, porque a partir do momento em que eu consegui contextualizá-la, pensar as ações específicas de Anália Franco dentro do contexto histórico que ela vivia, e fazer esse trabalho do historiador, eu descobri uma mulher ainda maior do que aquela que eu tinha encontrado, a princípio, na palestra e, posteriormente, também lido no livro. E aí eu fiz esse trabalho sobre a Anália Franco, e eu digo que é um trabalho que não tem fim, porque há uma grande vontade de revisitá-lo e inserir, novas informações, novas fontes nesse trabalho. Só um adendo, o Eduardo que você fala é o Eduardo Carvalho Monteiro, Carvalho Monteiro. Correto, Eduardo Carvalho Monteiro. Ele foi o primeiro biógrafo da Anália Franco.
porque por um bom tempo, né, nós falamos que a memória da Anália ficou deixada de lado. Então, ele fez esse trabalho importante de resgate da educadora, né? Só que, como historiadora, a gente sentia falta, assim, das fontes, de ver realmente essas citações, né, diretas, ter o contato, né, com esse período histórico. Então, foi mais ou menos esse o caminho seguido. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Anália foi através da É Dora. bom saber porque o Eduardo ele escreveu várias biografias históricas de grandes personagens espíritas, né? O Gelos Gonçalves, acho que ele também foi o meu centro, né? O meu e da Érica. Ele foi o primeiro, creio eu, o primeiro biógrafo também, entre outros personagens que ele pesquisou. E vale lembrar que a gente está gravando também no dia que está sendo realizada o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas em Lipe, que é o encontro da Lipe, né? Que, e essa liga foi fundada por ele também. Então, o movimento espírita tem uma dívida, literalmente uma dívida histórica e acho eu até científica com o Eduardo. É bom saber que espalhou sementes também. E adora, claro. Então, Samantha, mas conta pra gente um pouco, antes de ser o vulto Anália Franco, como é que ela começou? Como é que ela foi parar na educação? Ela teve alguma formação escolar, formal? Isso é uma grande curiosidade, né? Como é que a Anália foi parar nesse lugar de ativismo? Bom, a Anália Franco ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, e nós temos ainda poucas informações, né, dessa mudança dela com a sua mãe para a cidade de São Paulo. Mas naquele momento, a mãe da Anália, ela já trabalhava como professora. E ao trabalhar como professora, a Anália veio ser a sua auxiliar. Nós temos a Reforma Couto-Ferraz de 1854, que permitia uma formação prática, né? Então, os professores auxiliares, depois eles teriam direito de se tornar professores. Havia uma carência, né, na formação do magistério aqui no Brasil, ainda na segunda metade do século XIX. E foi assim que a Anália se formou. Então, aos 15 anos, ela era auxiliar da mãe e, pouco tempo depois, ela já assumiu uma sala. Ela presta um concurso público e vai assumir uma cadeira em Jacareí. E é mais ou menos nesse mesmo período que a Anália começa a ter uma preocupação social muito forte. E nós encontramos, anos de 1871, o momento da Lei do Ventre Livre, como um dos marcos na vida da Anália Franco, justamente porque naquele momento era muito comum que as crianças, né, filhas das pessoas escravizadas, fossem deixadas muitas vezes nas rodas de Santa Casa, nas rodas de misericórdia, para que elas tentassem uma vida como sujeitos livres, né? Só que muitas vezes não era isso que acontecia. E é impulsionada, né, por esse fato que a Anália começa a montar a sua primeira escola maternal. Ela recolhe algumas dessas crianças e, com o seu salário de professora, ela vai montar a primeira escola maternal que nós temos notícia aqui no Brasil. Então, a Anália começa a mobilizar uma rede de apoio, e isso muito provavelmente, né, vinculado a alguns abolicionistas da época, para que ela formasse essa escola. E aí nós temos relatos, inclusive, né, de que a Anália incomodava com a sua escola e com as suas crianças, que em um determinado momento, inclusive, chegaram a oferecer um espaço gratuito desde que ela não permitisse, né, que as crianças negras e brancas convivessem. E a Anália negou, né? Então, ela vai usar os seus recursos e também alguns dos seus patrocinadores para que essa escola funcione. A Anália volta para São Paulo, outras pessoas continuam, né, esse trabalho, e a Anália ela tinha uma capacidade muito grande de organizar redes, né, específicas, e ela volta, né, de Jacareí para continuar os seus estudos. Então, ela vai se matricular na Escola Normal de São Paulo. Então,
basicamente, esse é o início da formação da Anália. Ela começa como professora auxiliar, ela se sensibiliza com as causas sociais e depois ela parte para uma formação. E uma formação que naquele momento estava mais relacionada a assumir um cargo, né, público, o cargo esse que a Anália já tinha, né? Então eu acredito que ela tinha muito interesse mesmo em conhecer as teorias educacionais e aplicar essas teorias, e é dessa forma, né, que ela acaba fazendo aí todo um trabalho organizado e dá o início, né, de uma ação que eu acredito que é uma ação socioeducacional e que vai permear toda a vida aí da Anália Franco. Para esclarecer, Samantha, você falou escola maternal. Essa palavra maternal tem alguma coisa a ver com a ideia de maternal que a gente tinha no sistema de ensino até pouco tempo atrás? De ter Correto. crianças muito pequenas antes da alfabetização, era isso? Correto, Rodrigo. O nome escola maternal, né, foi criado principalmente aí no início do século XIX. Nós temos como uma das criadoras, né, da escola maternal, usando esse título, a Marie Papin-Carpentier, e a Anália cita ela algumas vezes, e a ideia da escola maternal colocada por ela é reproduzida pela Anália, como se fosse mesmo um momento de transição, né, dessa criança sair de casa e começar, né, a frequentar um ambiente escolar. Então ela acreditava, né, que essa escola maternal ainda deveria manter, né, uma atenção, um carinho, uma doçura com aquela criança, mas ao mesmo tempo colocá-la aí já dentro desse espaço educacional, com as suas rotinas, né? Então, com o passar dos anos, a gente continuou usando esse nome, né? E vem exatamente daí. Então, ainda temos escolas que usam tanto a ideia de escola maternal, né? Ou maternal, hoje não falamos mais de escola maternal, assim como a ideia dos jardins de infância. Então, também temos as escolas que ainda usam a denominação jardim, né? Só que aí mais diretamente ligado ao pensamento do Froebel. E nesse caso, a Anália também conhecia, né, o Froebel, porque ela cita Pestalozzi, ela cita outros educadores mostrando que ela conhecia, né, as teorias e a forma como eles colocavam aí as suas ideias. Samantha, uma pergunta de historiadora agora. Isso que você colocou sobre a Anália ter recusado um espaço educacional no qual ela fosse obrigada a separar crianças brancas e negras, que fonte que traz essa informação? Porque é muito interessante, eu fiquei curiosa. Certo. Bom, ela é mencionada por dois autores, né? Um é o próprio Eduardo Carvalho Monteiro, ele traz essa informação, e ele tira isso, né, do trabalho da Atsuko Mochida Kishimoto. E ela traz, né, ela vai falar sobre a pré-escola em São Paulo, e ela traz essas informações. Então, eu usei essas duas fontes para colocar essa informação para vocês. Agora, ela fica mais, né, no território da memória, pelo que eu entendo, do que propriamente um documento de fato formal, né? Então é isso. Então, você comentou sobre essa questão da experiência da Anália com a educação de crianças negras, né? Essa experiência da Anália teve alguma influência sobre a atuação da Anália em prol dos direitos femininos, né? Em prol da luta sufragista na época que lutava pelo direito ao voto, né, da mulher? Teve alguma influência? Você pode falar um pouco sobre isso? A ação da Anália, mais diretamente voltada à lei do ventre livre, né, quando ela começa essa escola maternal, eu acho que tem reflexo em todo o trabalho, né, que foi feito pela Anália Franco. Então, assim, ela usa, né, como pautas a igualdade racial, ela vai usar, e sem dúvida nenhuma, né, a igualdade entre os sexos. Então, eu acho que isso tem um reflexo direto
né, na vida da Anália e em todas as ações posteriores. Agora, se nós pensarmos mais diretamente, né, a questão da mulher na Anália, nós vamos ver que é uma das pautas principais. A Anália, ela não vai falar diretamente, né, sobre o direito ao voto da mulher no sentido de ser uma sufragista. Eu não consigo colocá-la exatamente dentro desse movimento. A pauta principal dela, né, em relação à mulher, vai ser a educação. E aí ela deixa isso muito claro em todos os textos dela. Nós estamos num momento em que a mulher não estava inserida, né, de fato, nesse cenário educacional. Não se pensava a mulher como um sujeito que tinha direito, né, a aprender e estar nos espaços escolares. Agora, quando ela coloca a mulher mais diretamente relacionada à educação, e aí nós já estamos falando de uma Anália no período republicano, ela está falando de uma mulher que tem capacidade de participação política. Então, a formação dessa mulher, né, enquanto um sujeito consciente, alguém que estuda, implicaria diretamente a participação dessa mulher em espaços de decisões, era isso que a Anália queria. Só que eu não encontro diretamente uma defesa do sufragismo. Entretanto, quando a gente faz a leitura, em alguns momentos do Álbum das Meninas, e também da Voz Maternal, nós vamos encontrar textos que a Anália, por exemplo, traz notícias do mundo. Então, o que está acontecendo com a mulher na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos? E aí são esses movimentos, né, que aparecem. Então, não está lá diretamente, né, ela se colocando como uma sufragista, mas ela estava atenta a esse movimento das mulheres. E há uma relação direta entre a educação das mulheres e a sua própria participação política. Então, eu acho que é possível pensarmos, né, a ação da Anália por esse sentido. Não exatamente assim falar que ela era uma sufragista, mas sim, ela queria que a mulher participasse, e eu até considero, vou tentar ser breve, tá? Não vou... mas assim, eu até considero que o Álbum das Meninas é justamente um dos momentos mais importantes, né, na obra da Anália Franco, porque no Álbum das Meninas, eu acredito que ela fez um laboratório de ideias. É como se a Anália tivesse colocado ali questões que ela pensava, as inquietações dela, para ver um pouco como isso se desenvolveria, né, diante aí da sociedade. Até brinco que ela mistura uma literatura mais amena, com características religiosas, como estava ainda muito forte no período, mas em meio a esses textos nós vamos encontrar posicionamentos políticos fortes da Anália. Em quase todos os textos ela está falando da mulher, da educação, né, da forma como essa mulher poderia se libertar. E, enfim, né, eu acho que essa era a grande bandeira dela. Já na Voz Maternal, que é um período posterior, já com a criação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, a Anália, ela não traz mais tantos artigos como ela fazia, né? Ela traz mais uma prestação de conta do desenvolvimento da associação, mas é na Voz Maternal que nós encontramos essas notícias das mulheres pelo mundo. Então, acho que isso também demonstra, né, que ela apoiava esses movimentos, e tanto que, ao formar a associação, ela queria que somente mulheres votassem na associação. Tem um caso, né, bem icônico, que um dia uma das associadas, ela não pôde participar de uma reunião e ela mandou o marido no lugar, né? E na hora que aquele marido chegou para votar, a Anália não gostou nem um pouco, né? E ele falou, não, minha mulher não pôde vir, então sou eu que voto no lugar dela. E o que fez a Anália logo após essa reunião em que o marido apareceu para votar no lugar da mulher? Ela mudou completamente os estatutos da associação, deixando claro que ou a mulher vinha, votava e participava,
ou o marido jamais poderia estar no lugar dela. E ela fala, nós estamos numa sociedade e esse aqui é o nosso único espaço de escolha. A mulher não pode participar da atividade política, então não vai vir homem nenhum aqui participar no lugar das mulheres, né? Então, eu acho que esse posicionamento da Anália fala um pouco, né, de como ela se posicionava. Deviam adotar esse critério para reuniões de condomínio. O voto por procuração, né? Ia resolver muitos problemas no mundo. Samantha, esse posicionamento, né, de Anália Franco, o direito das crianças marginalizadas, né, um acesso à escola, assim como nessa preocupação em contemplar o universo da mulher, isso tudo traz para a gente uma reflexão que eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente, se por acaso ela seguia alguma corrente ou modelo específico na área educacional, diferente do que existia, né, no Brasil da época. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que a Anália Franco era, de fato, uma inovadora no campo educacional? Certo. Eu acredito que sim. Tá? Quando nós pensamos na figura Anália Franco, eu vejo nela sempre uma busca por novos conhecimentos. Então, eu acredito que ela estava sempre estudando, ela tinha acesso, né, a alguns educadores que já eram conhecidos mundialmente, e ela usava, né, esses teóricos como inspiração. Só que o que a Anália faz? Em momento em que algumas pessoas escolhiam uma determinada corrente e seguiam por ela, a Anália Franco, eu acho que ela desenvolveu um aspecto de originalidade, de tal forma que ela fala que trabalhava com o ensino eclético. E ela diz o seguinte, bom, ao invés de me fechar em somente uma teoria, eu pego partes específicas de determinados autores que podem, né, se adaptar melhor à realidade de um grupo ou de outro, e ela tinha claro isso, né, que não era um modelo pronto, fechado e acabado, que deveria ser rigidamente fechado e aplicado. Então, eu acredito que ela tinha esse aspecto de inovação nesse sentido. Então, ela se coloca como uma educadora eclética, ela usa esses autores que eram considerados aí, os mais importantes, e principalmente aí dentro do cenário europeu daquele momento, e ela consegue, né, aplicar isso nas suas instituições. Agora, os currículos propostos pela Anália, eles eram muito interessantes, e alguns, assim, se comparados, né, quando eu fiz a dissertação, eu comparei na época com o conteúdo dos grupos escolares, que eram consideradas as escolas, as melhores escolas do Brasil daquele período, era uma grande experiência, o primeiro momento em que a escola passa a ter um prédio, enfim. E ao fazer essa comparação, a gente vê o quanto a proposta e as disciplinas colocadas pela Anália, elas eram inovadoras. Então, acredito que sim, né? Aliás, é uma educadora que o Brasil ainda não descobriu. A gente precisa se debruçar mais sobre essas propostas educacionais da Anália e entender, né, naquele contexto, o que significavam essas ações, essas práticas educacionais. E, claro, um currículo igual para meninos e meninas, o que também não era comum, né? Ou colocar essas crianças dentro de uma mesma sala de aula, né? Então, ela acreditava muito na coeducação. Praticamente nenhum educador podia fazer isso, né, nessa época. Havia a sala dos meninos e das meninas, e nós temos fotos das instituições da Anália, onde acontecia, de fato, essa coeducação entre os sexos. Então, eu acho realmente que ela tem uma proposta que, naquele contexto, a gente pode classificar como inovadora, sim, no campo educacional. Eu queria comentar, Samantha, que tenho a impressão que até hoje os educadores têm dificuldade de
de perceber a importância desses aspectos filosóficos e políticos da educação, né? Se pensa educação muito no aprendizado cognitivo, é português, matemática, mas não no tipo de sociedade que você constrói através, né, desses aspectos políticos. Vai misturar menino e menina, vai ter palmatória, vai ter ponto, castigo, isso parece que não é tão evidente, não é tão valorizado, né? Enquanto é um aspecto primordial, né? Lídia, eu vou fazer um comentário, né? Porque realmente a Anália, né, desde o princípio, ela tem uma preocupação, por exemplo, com a educação estética, que é grande. Né? Então, ela, em toda a obra dela, em todas as propostas, ela está ali abraçada com as artes. Então, ela tinha uma concepção de formação que ela era muito mais integral. Ela não ficava, né, como você bem lembrou, restrito às disciplinas mais tradicionais, mas ela tinha essa preocupação com a arte, né? Ela defende a literatura muitas vezes nos seus textos, mas a Anália foi responsável também da primeira banda feminina do Brasil, formou-se, né, nos ciclos da Anália. Então, eu acho isso muito importante nós lembrarmos, né? E não só essa ideia de uma formação mais voltada aí para esse campo artístico, intelectual, porque a Anália acreditava na necessidade também de uma formação profissional. Como a Anália atendia muitas vezes, né, crianças que eram carentes, mas não eram só crianças carentes, né, que a Anália atendia, então pensar um processo de profissionalização em meio, né, a toda essa formação, era pensar em um processo de autonomia, né, principalmente para as mulheres, e ela vai colocar isso claro, né, a discussão do ensino profissionalizante nesse momento era pensar a independência, a emancipação, né, a sobrevivência dessas mulheres ou dessas crianças, né, quando estivessem aí um pouco mais velhas. Então, acho que a gente precisa pensar a Anália também nesse contexto. Bom, já que você falou de estética, de arte, né, você falou do papel, do valor que ela dava a essas questões no currículo, né, no programa de educação que ela oferecia. Mas ela mesma também tinha alguma relação com as artes por si? Ela escrevia, ela compunha, ela fazia alguma coisa nessa linha, ou era apenas uma visão do tipo, isso tem que constar porque é parte do currículo, mas ela era artista também? A Anália era uma artista das palavras, principalmente, né? Então, assim, a relação dela com a literatura é muito forte, com a escrita é muito forte. E isso aparece não só nas questões mais técnicas, né? Porque a Anália, ela vai produzir manuais escolares, e aí, especificamente, dando caminhos aí do processo de educação, mas ela escrevia peças, romances, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em encontrar, até vou deixar registrado aqui, se alguém tiver peças de teatro sobre a Anália Franco, né, produzidas pela Anália Franco, por favor, divida conosco, né? Porque a gente tem citações, né? O próprio Eduardo, ele cita peças da Anália, né, no livro, uma peça, só que a gente não conseguiu encontrar os originais. Por outro lado, nós conseguimos ver que ela fazia também poesias, né? Ela escreveu textos publicados, às vezes, como se fosse novelas de folhetim, né? Dentro do álbum das meninas. Então, eu acho que ela estava diretamente relacionada também com a importância da arte. Quando ela forma a banda, né, mais diretamente, ela não toma parte, mas como era um grupo, né, além da banda, tinha um grupo dramático musical, né, e os dois eram regidos pelo Antônio Bastos, a Anália escrevia muitas vezes as apresentações que seriam feitas, né? Então
esse grupo dramático musical acabou fazendo uma série de viagens. Ele tinha com o intuito arrecadar, né, verbas para a continuidade das escolas da Anália, mas ela também dizia que ela queria incentivar a formação de novas escolas, de orfanatos, pelos lugares onde ela passava. Então, a parte da apresentação, né, das peças que esse grupo dramático musical apresentava, estava por conta da Anália. Samantha, uma coisa que chama muita atenção, a gente gostaria de saber, é sobre a participação do Antônio Bastos, né, na obra da Anália Franco, que, para quem não sabe, era esposo, companheiro dela. Eu estudei um pouco sobre o assunto, fiquei sabendo que o Antônio Bastos também participou de revistas espíritas. Não sei se você chegou a abordar isso no seu trabalho, né? A revista Natalício de Jesus. Eu vim a saber que teve participação daquele educador espírita anarquista na revista do Antônio Bastos e da Anália Franco. Mas, voltando mais propriamente à pergunta, conta pra gente, ele lidava bem com a liderança dela, ele teve participação na obra, é muito interessante observar um modelo, né, de casal em que a mulher faz um papel forte e sempre traz curiosidade pra gente, né, sobre isso. Olha, o que eu encontrei, né, sobre ele são mais algumas menções, né, que são feitas pela Anália. Encontramos alguns causos também, né, em torno desse casal, mas assim não foi, né, aprofundada aí boa parte dessa ação dos dois. Há quem diga que a Anália conhece ele por ter se aproximado do espiritismo, e aí nós temos, por exemplo, publicações, né, do Francisco Antônio Bastos voltadas para o espiritismo, mais diretamente, e elas saíam, né, da tipografia que também produzia a voz maternal, era a tipografia a voz maternal, e a relação deles, né, tem uma curiosidade, é que eles começam a trabalhar junto na formação da associação, em 1901. Ele vai ser uma espécie, vai trabalhar com o livro caixa, né, vai fazer a contabilidade, e assim eles começam a ter uma relação um pouco mais próxima. E a princípio, né, consta que a Anália e eles viviam juntos, mas que não eram casados, né, e que a Anália sugeriu, né, ao Bastos que eles casassem para que não atrapalhasse, né, o desenvolvimento das escolas, já que o pessoal comentava, né, além de ser uma mulher à frente dessa associação, ela ainda mora com um homem sem ser casada, então contam que, na verdade, a Anália resolveu casar para que as instituições não fossem afetadas. Agora, o que eu sinto é que ele lidava muito bem com a situação, sem problema algum, né? Ele apoiava a Anália, ele também não tinha direito a voto, e foi assim, né, que quando a Anália veio a falecer, ele acabou ficando completamente fora da associação, né? Então, mesmo as crianças que eles cuidavam como se fossem filhos, ele não pôde mais ter contato. E aí foi esse momento em que o Bastos foi para o Rio de Janeiro e acabou fundando aí o lar Anália Franco, que funciona até hoje, né, na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu não sinto assim nenhuma crise dele com essa liderança da Anália. Eu acho que era tudo muito tranquilo para ele. Gente, vou corrigir para os nossos ouvintes uma informação que eu dei. Obrigada, Samantha. Eu citei que o marido da Anália Franco, Francisco Bastos, ele colaborou numa revista junto com um educador que era anarquista espírita, e esse educador é o João Penteado. Eu descobri isso lendo uma tese do Fernando Pérez, que foi publicada em livro. Então, inclusive, é uma personagem que a gente podia abordar aqui, um educador espírita anarquista que dirigiu a Escola Moderna número 1, né?
principais iniciativas de educação dos anarquistas aqui em São Paulo. Eu achei assim, uma coisa incrível. E o João Penteado conhecia a Nália Franco, né? Tanto que fundou a revista junto com o marido dela. Eles faziam parte de um mesmo círculo social, digamos. Ah, mas que legal. Eu também gostaria de conhecer mais, viu, Litsa? Porque eu acho que o universo da Nália já é um universo tão profundo, e aí fica faltando, né, fazer todas essas ligações com o próprio Bastos, mas também com outras pessoas importantes daquele momento que travavam relações com eles, né? Principalmente anarquista espanhol que veio para o Brasil e que era espírita também. Tem, assim, um número grande, tem bastante coisa que a gente ainda precisa conhecer melhor. E o engraçado, né, ontem mesmo eu estava fazendo uma revisão aqui em casa, a própria Louise Michel, né, anarquista, saindo, fazendo palestras, ela entra para a maçonaria no final da vida dela, mesmo sendo anarquista, divulgando. Então, assim, as relações, elas eram muito distintas, né, entre os anarquistas com a religiosidade, com outras sociedades. Ainda tem um bom universo aí para explorar, viu? Agora eu queria perguntar como que o espiritismo entra na vida da Nália, né? Isso teve alguma influência sobre alguma obra dela? Um dos livros, algum dos projetos? Certo. Eric, essa é uma pergunta que toda vez dá muito o que falar, né? O que nós temos de indicação, e aí isso aparece também na biografia do Eduardo, na biografia que o Eduardo produz, falando que muito provavelmente a relação da Nália com o espiritismo veio do período que ela teve uma cegueira temporária. Então, ele acredita que foi nesse momento que ela se aproximou. Nós não temos, ou pelo menos ainda não foi encontrada, né, nenhuma declaração formal da Nália falando como que ela se encontra com o espiritismo. Quando eu fiz os estudos, eu defendi que a Nália tinha uma relação discreta com o espiritismo justamente por não encontrar textos dela, né, que ela coloca um posicionamento claro ou que ela usa para fazer divulgação do espiritismo. Aliás, ela tinha como proposta na sua vida ter uma ação não proselitista. Então, isso ela vai seguir durante toda a vida dela. Então, assim, alguns textos da Nália, eu já li texto educacional da Nália, que você vê e fala assim, nossa, isso aqui está muito parecido com o Livro dos Espíritos, né? Tem uma parte que ela fala das paixões, e que ela fala que a paixão é como se fosse um corcel desenfreado. E aí você fala, nossa, aqui está no Kardec, né? Quem conhece a obra sabe. Mas ela não fazia menção direta, né, à ideia do espiritismo. Tanto que, para formar, né, a associação nos estatutos, ela vai colocar que é uma instituição que crê em Deus, né, que tem essa relação direta com as questões da espiritualidade, mas que em momento algum existe dogmas de uma ou outra religião. Então, esse é o posicionamento dela. Tem até uma carta, né, que a Eliane de Cristo inseriu, né, na dissertação dela, de um espírita, né, e a gente até escreveu recentemente um artigo que vai ser publicado em breve, e de um espírita que escreveu para a Nália Franco e falou, olha, se você começar a fazer propaganda do espiritismo, eu te mando uma doação maior. Era uma pessoa rica, espírita, e que queria que a Nália abraçasse a causa. E ela não quer. Ela responde que não, né, que a ação dela é distinta. Então, por isso, né, coloquei essa ideia de uma relação discreta. Ela é espírita, em alguns textos dela a gente consegue perceber que tem elementos colocados, né, nas obras do Kardec, só que ela não levanta de fato essa bandeira, né? Inclusive, né, eu já fui enquadrada dentro do movimento espírita uma vez por falar assim, você não falou da análise espírita.
E eu falei, bom, eu trabalhei com documento histórico e eu não encontrei esses documentos, né? Então, eu trabalhei com as fontes que foram encontradas, e como eu falei, na pesquisa pode aparecer mais fontes, a gente pode encontrar e rever posicionamentos, mas por enquanto eu não tenho uma fonte primária que me demonstre aí essa divulgação direta do espiritismo por parte da Anália, diferente do Bastos. O Bastos já tinha essa relação de divulgação mais fortemente colocada. A questão dela estava mais voltada para a relação da mulher com a educação. Tanto que a associação ela vai ser por muitos anos atacada dentro da cidade de São Paulo. E ela escrevia falando sobre isso, querem dar características às escolas da associação que ela não tem, e ela começa a chamar, né, algumas pessoas a visitar as escolas, vem aqui ver as escolas. Por quê? Porque nós estamos falando de um país que, mesmo tendo colocado, né, na Constituição de 1891, que ele era um país laico, as práticas, né, ainda estavam muito voltadas ao catolicismo, inclusive dentro do espaço escolar. Então, essa mulher que tinha, sim, uma relação com o espiritismo, né, embora ela não fizesse divulgação direta nas suas obras, está ali montando escola, e além de tudo ela tinha relações com a maçonaria também, que não era bem vista naquele período. Então, as instituições dela sofriam um ataque constante. E nos livros de atas, né, da associação do período em que a Anália estava lá, nós encontramos relatos, né, as pessoas falam, olha, eu vim conhecer a escola e encontrei algo totalmente diferente, né? Por quê? Porque foram conhecer e desmentiram os boatos que estavam sendo colocados. Então, eu acho que essa é uma das questões aí para a gente pensar um pouquinho em torno da Anália. E aí eu volto a defender uma relação discreta, né, dela com o espiritismo, nesse contexto como um todo. Nós sabemos, né, alguns relatos de que existiam reuniões espíritas, assim como qualquer outra pessoa que se sentisse à vontade de se colocar ali diante da sua religião, do seu espaço, poderia fazer isso na instituição em um espaço privado, né, mais diretamente. Então, essa é a minha visão da Anália com o espiritismo. Há quem diga que eu fugi da questão, e eu reforço que eu trabalhei com fontes, né? E que se aparecessem mais fontes, a gente revê todos os posicionamentos sem problema algum. Samantha, pelo que você tem trazido para a gente até agora, através das pesquisas com as fontes que você fez, a vida de Anália, inegavelmente, foi bastante rica em termos de obras. Só que agora a gente gostaria de saber de você o que acontece com o legado dela quando ela desencarna em 1919, em plena pandemia da gripe espanhola. O que foi feito do que ela construiu em vida? Certo. Bom, em tempos de pandemia, lembrar, né, que ela também foi uma das vítimas, né, da pandemia da gripe espanhola, assim como o Eurípides Barçanufo, né? Vamos lembrar. Quando eu penso o legado da Anália, eu penso em algo consistente. Por isso que nós estamos aqui, mais de 100 anos após a morte da Anália, ainda discutindo ela e trazendo novidades. Exatamente no momento, né, do desencarne aí da Anália, nós vamos encontrar alguns grupos que estavam dentro da associação tentando colocá-la como uma pessoa que tinha levado vantagens, alguns discursos que aparecem nas atas da associação e que não correspondia em nenhum momento, né, com todas as outras atas que nós temos anteriormente. Havia eleições, né, para ver quem seria sempre aí a presidente da associação. A Anália ganhava toda vez, né, quando a gente vai acompanhar, era unanimidade para que ela continuasse na direção.
e depois algumas pessoas tentaram manchar aí a Anália no período em que ela vai desencarnar. E é nesse momento que eles acabam tirando, né, o Francisco Antônio Bastos de cena. E aí continuam, né, a proposta que já não era mais diretamente vinculada à Anália, eles mudam o nome da associação, né, colocam o nome dela, Associação Anália Franco, mas ela passa aí por um momento em que tentaram colocar todas as ações da Anália em descrédito, né? Não sabemos dizer por que exatamente isso acontece. Especulação, talvez, vaidade humana, né? Nós somos todos falhos, mas a Anália foi vítima dessa situação. E aí, algumas instituições que estavam ligadas à associação permanecem, outras vão se dissolvendo ao longo dos anos. Hoje nós temos ainda instituições, né, lares Anália Franco, que foram fundados por ela, como acontece, né, um exemplo, o Lar Anália Franco de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, mas o legado dela permanece. E pós-morte, nós vamos encontrar ainda a Anália Franco inspirando, né, nomes de centros espíritas, de associações, de orfanatos. Então, assim, num primeiro momento, tentaram apagar a Anália. E eu até acredito que por alguns anos ela ficou mesmo esquecida, né? Muitas pessoas conhecem, né, têm acesso ao nome, mas acabam não sabendo quem é ela. Assim como, né, na cidade de São Paulo, tem um shopping center com o nome da Anália, né? E muitas vezes as pessoas não têm qualquer noção de quem foi aquela mulher, né? Muitas vezes pensam, é uma pessoa cheia de posses, que era dona dessas terras, né? E que agora fica aí como uma homenagem. E longe disso, né? Aliás, a situação financeira da Anália estava sempre meio pendurada, não era fácil manter todas essas escolas. Dizem que ela era firme, dura, quando ela saía aí pedindo donativos para que os projetos continuassem, mas basicamente, né, precisamos trabalhar mais essa concepção de quem foi a Anália Franco e reforçar, né, que longe dela ser uma mulher rica e privilegiada, ela foi uma mulher que lutou muito para que os projetos se desenvolvessem e ela pudesse dar alguns atendimentos. Eu reforço essa ideia de que a situação financeira era complicada, e nós temos alguns relatos, inclusive, falando, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, de algumas dificuldades que as instituições que eram coordenadas pela Anália passaram. Interessante esse evento histórico que você mencionou, né, Samantha? Porque a gente tende a produzir muito a geografia nos movimentos religiosos. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vê que sempre tem conflito. O Kardec escreve, tem textos dele nas obras póstumas falando a Sociedade Espírita Parisiense era um ninho de cobras. E eu que pesquisei o Pestalozzi também, os assessores disputavam entre si e a imagem do Pestalozzi ficou prejudicada. Então, é uma coisa, acho que do humano mesmo, como você mencionou, né? E a gente vai se encaminhando para o fim, mas uma pergunta aqui que foi muito desejada, que a gente queria conversar com você, saindo um pouco da Anália Franco, a gente sabe que você, no seu doutorado, fez uma pesquisa historiográfica sobre outras duas educadoras, a Louise Michel e a Krupskaya, são educadoras em contextos revolucionários, e é claro que a gente quer saber por que você escolheu essas personagens, o que você aprendeu com elas, já que a gente está destacando essas figuras femininas engajadas socialmente, queríamos saber um pouco também sobre esses nomes que são também pouco conhecidos aí pelo público brasileiro. Eu fiz o mestrado, né, sobre a Anália Franco. O doutorado, a princípio, eu ia fazer uma outra pesquisa e ingressei, né, com outra pesquisa e, de repente, houve uma mudança. Eu falo que, basicamente, eu pesquiso mulheres que viveram entre o final do século XIX e o começo do século XX, né? Não foi proposital isso, mas elas
acabam sendo contemporâneas. Quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado, tinha algumas questões que me inquietavam muito, que estava vinculado justamente entre as disputas colocadas no terreno do comunismo e do anarquismo, né? Os debates. E naquele momento eu queria mostrar que as duas educadoras, porque a Krupskaya, ela é uma educadora comunista, ela é vista inclusive como uma das primeiras pedagogas comunistas que nós temos, e a Louise Michel, uma anarquista que participou da Comuna de Paris. Então a minha ideia era fazer uma pesquisa histórico-biográfica entre as duas, que eram mais desconhecidas à época. Eu acho que 2017, com o centenário da Revolução Russa, e esse ano, né, com os 150 anos da Comuna de Paris, esses nomes começaram a aparecer muito mais e serem discutidos, mas a ideia era entender o que elas colocavam como propostas educacionais e, na verdade, eu encontrei alguns vínculos entre as propostas. Então, foi mais ou menos isso que eu aprendi com essas mulheres. Elas tinham propostas educacionais voltadas à ideia de emancipação, de uma formação voltada à consciência de mundo e, claro, de transformação, né? Então, elas eram revolucionárias, educadoras revolucionárias que tiveram uma ação teórica e uma ação prática muito forte. E aí eu pesquisei essas duas mulheres, aprendi alguns conceitos educacionais com elas, mas principalmente aí, mais uma vez, são vidas que eu achei bem interessante, a forma como elas se colocavam e os posicionamentos que elas tinham. E, mais uma vez, convergendo tudo isso para a educação, que acaba sendo o meu ponto principal, né, nessa pesquisa, e como atuação, né, de história da educação, que são que é a minha principal área de pesquisa. Do ponto de vista educacional, elas reforçam muito a ideia de um posicionamento verdadeiro enquanto ser, né, e não parecer. Encontro isso muito forte nelas. Laços de solidariedade e cooperação aparecem muito forte no pensamento educacional dessas duas educadoras, e do ponto de vista político, a transformação da sociedade. É claro que as duas tinham propostas distintas, né, para essa transformação da sociedade, porque elas estão em campos políticos distintos, né? Então, a Louise Michel participa da Comuna de Paris, e depois que ela fica um tempo exilada na Nova Caledônia, ela volta como militante anarquista. Então a palavra principal para ela seria uma revolução social, né, que se desenvolvesse do ponto de vista horizontal. A Louise Michel vai passar os últimos 25 anos dela, né, fazendo propaganda anarquista, mas sem abandonar preceitos educacionais. Ela chega a ter várias escolas livres, né? Então, reforçando esse posicionamento político-educacional dela. Já a Krupskaya, ela acreditava, né, na formação do sujeito a partir do comunismo. Ela vai ser uma das participantes da Revolução de Outubro de 1917, mas quando a gente pega os textos dela, ela não está reforçando algumas ideias que acabam se desenvolvendo posteriormente, né, de um Estado totalitário. Ela não queria isso, ela queria a formação de sujeitos que fossem autônomos, que pudessem fazer escolhas, que participassem da sociedade naquele momento, né? A ideia dos todo o poder aos sovietes, né? Então o povo participando, o povo decidindo, coisa que não acontece posteriormente, né? No desenvolvimento da Revolução Russa. Então ela tinha, do ponto de vista teórico, alguns posicionamentos políticos que eram mais abertos, mas que nós vamos ver que tomaram outros rumos depois no desenvolvimento do Estado soviético. Samantha, vamos tomar outro rumo, então, agora. Saindo da Europa, vindo aqui novamente para o Brasil, qual seria o aprendizado mais interessante sobre a Anália Franco que você chegou, né, durante a sua pesquisa? E outra coisa, o que hoje definitivamente pode ficar assim como lição para todos nós, século XXI,
do que a gente pode aprender com a Anália Franco? Boa pergunta, Érica. Vamos lá. Bom, o mais interessante vai ser difícil para eu te falar, porque eu acho assim, a vida toda da Anália, para mim, ela é muito interessante, né? Mas como eu falei, eu sou uma pesquisadora e embora a gente não trabalhe, não forje nenhum tipo de documento ou de fontes, né? Eu não sou daquela pessoa que fala assim, você não pode ter relações de afeto com o seu objeto de pesquisa, você não pode fazer uma pesquisa histórica duvidosa, né? Mas eu fiz uma pesquisa com admiração, né? Então, para mim, a própria vida da Anália, né, essa mulher, foi grande como um todo, para mim sim, né? A força, imaginar as ações dela no nosso contexto atual já é muita coisa. Imaginar uma mulher com força no final do século XIX, no início do século XX, para levar, né? Para levar no peito todas essas propostas, as suas ideias, né? Dialogar aí com a sociedade. Então, para mim, ela em si, né? Não vou responder essa pergunta, vou fugir dela, né? Porque a Anália, para mim, ela é grande como um todo, né? Então, eu posso falar isso sem medo, né? Das minhas questões de afeto com a Anália Franco. Agora, o que nós podemos, né, aprender com ela hoje, eu acho que a primeira coisa, ela entra, né, num campo da historiografia de uma maneira muito ampla, que é conhecermos de fato as mulheres, as suas ações, né? Nós tivemos muitas mulheres aqui no Brasil que foram apagadas, né? Como a própria Anália foi por muito tempo. Então, eu acho que do ponto de vista historiográfico geral é darmos voz a essas mulheres. Quem foram elas, quais suas importâncias, e nós temos muitas outras ainda para que a gente possa conhecer. Agora, a Anália em si, eu acho que caberíamos pensar mais, né, os seus posicionamentos, a forma como ela vê a questão da liberdade, da participação da mulher, as defesas que a Anália fazia em relação à mulher enquanto sujeito, né, é uma conquista que a gente tem no campo legal, mas que a gente não tem na prática ainda, né? A mulher ser livre, né, e ser considerada como uma igual ao homem, né? Então, eu acho que isso é muito importante e a Anália já colocava isso diretamente. Uma educação de qualidade para todos, independente de sexo, independente de classe. Nós não conseguimos isso ainda no Brasil e a Anália tinha esse posicionamento muito firme. A educação, ela é um direito de todos e ela deve alcançar a todos. E nós temos ainda uma série de problemas educacionais no Brasil. Problemas que poderiam ter sido resolvidos, sim, e que a gente fica aí arrastando com tantas desculpas aí dos governantes e das suas propostas de manter aí a educação ainda como um privilégio de alguns grupos específicos. Então, eu acho que se a gente pudesse pensar um pouquinho nessa questão da universalização da educação, eu acho que seria muito interessante. Foi a bandeira, ao meu ver, a bandeira principal da Anália. E naquela época ela fala muito das crianças que tinham sido abandonadas e das mulheres, porque justamente eram aqueles que mais necessitavam dentro desse contexto. Então, trabalhar com crianças abandonadas, com crianças pobres, com mulheres, eu acho que é fundamental pensar esse processo de justiça social. Obrigado, então, Samantha. E você gostaria de deixar algum recado final, alguma consideração final para os nossos ouvintes? Eu quero. Quero começar agradecendo, né, a toda essa equipe do Horizonte Espírita. Agradeço pelo convite, pelo acolhimento. Então, meu muito obrigado ao Érica, a Litz, a Érica, você também, Rodrigo. E se eu puder deixar um recado vamos conhecer melhor as mulheres, né? Então, nós tivemos muitas mulheres com ações importantes aí na nossa história e vamos ler a Anália Franco. Eu acho que o principal
é a gente ter acesso aos textos dela, e hoje a gente consegue encontrar boa parte dessas fontes da Anália na internet. Então, vamos conhecer, né, um pouco mais essas mulheres, suas vidas, suas pesquisas, que eu acho que isso é fundamental. E agradeço a todos que tiveram paciência para nos ouvir, para me ouvir mais especificamente até agora. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Obrigada, Samantha. Samantha. Conversamos no episódio de hoje com a historiadora e professora Samantha Lodge, coautora do livro Anália Franco, a Educadora e seu Tempo. Participaram deste bate-papo Eric Pacheco. Quero agradecer a Samantha, a todos que estão assistindo, que compartilhem, sigam nas redes sociais e até a próxima. Litz Amorim. Obrigada, Samantha. Espero que os nossos ouvintes fiquem tão empolgados, tenham ficado tão empolgados e inspirados como eu fiquei te ouvindo. A Anália realmente inspira todos nós. Claro, por último, mas nem de longe menos importante, a nossa querida Érica Cristina. Samantha, obrigada. Que mulher incrível. Que venham outras mulheres inspiradoras no nosso horizonte espírita. Até logo, gente. E, claro, eu mesmo, Rodrigo Farias. Acabou que eu que era o último. Eu esqueci de mim mesmo, mas não tem problema. Então, gente, até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. E podem subir os créditos.